Bom dia. Bom dia, porque ontem nós não conseguimos gravar o vídeo, que normalmente vai na quinta-feira, com um estudo bíblico sobre o Pai Nosso. Então hoje eu gostaria de, nessa manhã, gravar e enviar o estudo. Eu espero que esteja sendo proveitoso, que você esteja aproveitando o estudo. Não sei se tem gerado dúvidas ou esclarecimentos, mas se você precisar me procurar, pode me procurar para a gente dialogar em relação ao que aprendemos. Já vimos a delimitação do texto lá no início desse estudo. A delimitação do texto mostra onde o texto inicia e onde ele termina. Aqui nós temos o Pai Nosso, né, que está nos céus. É a partir do verso 9, parte B, que está em grego. Só que nós já vimos que o texto propriamente dito se inicia no verso 7 e termina no verso 15. Se você não pegou essa aula, volta lá no canal do YouTube, tem acho que foi a aula 1 que a gente falou sobre delimitação. Falamos também sobre tradução do texto original, enfim. Falamos sobre isso. Hoje, a ideia é a gente falar um pouco, iniciar, na verdade, a análise de conteúdo. Na análise de conteúdo, a gente vai estudar parte a parte do texto, tá certo? Da oração do Pai Nosso. Hoje não vai dar para terminar, obviamente. Nós já vimos a divisão estrutural, estrutura literária da oração. Ela se divide em petições, em desejos, enfim. Você pode olhar também o vídeo anterior que explica sobre isso, tá? Então, na análise de conteúdo, a gente vai parte a parte. Iniciando sobre a análise do conteúdo, qual é o objetivo, então? Detalhar o conteúdo do texto, que já foi delimitado, analisado quanto à sua forma literária, como eu disse, e também quanto à sua forma estrutural, a estrutura da oração, como ela se divide, nós vimos na semana passada. Esse detalhamento ele vai ser feito a partir de um estudo muito apurado das palavras, frases, expressões e outros fatores para que seja possível, então, uma identificação do sentido do texto escolhido, tá bem? Hoje a gente vai iniciar, então, nessa análise de conteúdo, na introdução da oração, que nós já vimos pela divisão da estrutura do texto, que a introdução está capítulo 6 de Mateus, do verso 7 ao verso 9, parte A. Essa parte a gente normalmente, quando vai orar o Pai Nosso, a gente não fala, mas é a introdução do texto completo, seu início no 7 e seu término no 15, verso 15, tá? Essa introdução aborda a questão coletiva, e ela vai se contrapor então, ao verso anterior a ela, verso 6, né? Que trabalha na questão individual, e aí a expressão que caracteriza isso é tu, que aparece lá no texto. O verso 7, que é o início então do texto da oração, começa com expressões do plural, marcando assim o início da perícope. A gente já viu que perícope é o texto com início, meio e fim. Então a perícope, o texto completo, é verso 7 a 15. E no meio desse texto, do 9b até o 13, nós temos a oração propriamente dita, que é a que a gente fala, é a que a gente ora. Bom, a principal expressão desse primeiro verso é: não repitais palavras sem sentido. Aqui eu tinha colocado em grego, mas na hora de salvar o arquivo para o PowerPoint, ele não traz os caracteres, né, gregos. Então, ficou todas aquelas palavrinhas eu tirei para não complicar. Então, não repitais palavras sem sentido. Essa expressão traz duas preocupações iniciais que a gente precisa ressaltar aqui. Primeira, quanto à repetição, no que se diz a quantidade de orações ou palavras. Então, em relação aí à repetição, quantidade, quantas vezes eu vou repetir a mesma coisa, quantas vezes eu vou repetir palavras. Muitas vezes a gente tem orações meio que pré-prontas, né? Elas são meio que pré-fabricadas, a gente só repete em determinados momentos, como, por exemplo, orações agradecendo pelos alimentos. A segunda questão tem a ver com o sentido ou a relevância. E aí tem a ver com o conteúdo da oração ou da petição, né? Então, uma tem a ver com a quantidade, a outra tem a ver com o conteúdo, com a relevância daquilo que está sendo orado. Tratando-se da quantidade das palavras, é necessário observar que Jesus não compactuava com os pagãos que repetiam várias vezes as suas orações. Tais repetições também ocorriam entre os escribas, entre os fariseus,
que por várias vezes repetiam suas orações, lembrando muitas vezes os próprios seguidores de Baal, Deus Baal, né? Ou até mesmo seguidores do budismo, que ficam nessas repetições que são vãs, que não têm objetividade, tá certo? Em relação à qualidade das palavras que são oradas, pode-se notar que Jesus estava preocupado com aquilo que seria orado, ou seja, o termo grego não repitais palavras sem sentido apresenta a ideia de que o sentido das palavras, aquilo que elas querem dizer, seu conteúdo é de suma importância na hora das orações, tá? Na hora das orações. Então, aqui também fica essa ressalva importante, que Jesus preocupava-se com quantidade e também com o conteúdo do que ia ser orado, né? Muito bem. Seguindo aqui. O verso 8, né, possui a expressão o vosso Pai, de quais coisas tendes necessidade, antes de vós pedirdes a ele. Aqui eu coloquei a tradução literal do texto grego. O vosso Pai sabe de quais coisas tendes necessidade, antes de vós pedirdes a ele. Está bem ao pé da letra, fica meio sem sentido na língua portuguesa, mas eu coloquei de propósito para a gente perceber como que as línguas, os idiomas, eles têm estruturas diferentes, tá bem? O que importa é o significado, a gente consegue entender. Onde, verso 8, segundo William Hendrickson, Jesus quis dizer que William Hendrickson é um estudioso do Novo Testamento, muito focado nos evangelhos, tá? O que ele diz que Jesus quis dizer com essa expressão aí, no verso 8? Vocês não devem aproximar-se de seu pai com a ideia de que ele está desinformado, completamente ignorante das suas necessidades e que vocês têm de explicar-lhe detalhadamente a sua situação para que ele entenda. Ao contrário, antes mesmo que comecem a orar, seu pai já conhece as suas necessidades. Eu gostei, eu coloquei esse texto todo do William Hendrickson, que está lá no comentário do Novo Testamento, Mateus, volume 1, página 455, porque realmente, às vezes, as nossas orações parece que a gente fica explicando para Deus, como se fosse necessário explicar de maneira detalhada a situação, como se Deus fosse um Deus desinformado, alienado, que não sabe o que está acontecendo com seus filhos. Então, às vezes, tem algumas orações que eu fico pensando assim, nossa, será que eu estou tentando explicar para Deus alguma coisa? É meio que subestimar o nosso Deus que sabe de todas as coisas. Então, a ideia é essa. O nosso Pai Celestial sabe das coisas que a gente tem necessidade mesmo antes da gente pedir para Ele. Por isso que muitas vezes as nossas orações se tornam vãs repetições desnecessárias, porque Ele já sabe. A gente não precisa ficar explicando, precisa ficar dando informação, não precisa. Deus sabe de todas as coisas, né? Muito bem. Seguindo aqui, a questão aqui não é com isso então não é que com isso então não se precisa orar, tá? Não é disso que o William Hendrickson está falando, e não é disso que Jesus falou no verso 8. Na verdade, Jesus está ensinando que apesar do Pai já saber todas as necessidades de seus filhos, é fundamental orar com confiança no Pai Celestial, né? Sem a necessidade de repetições sem sentido. E que vão demonstrar o quê? Medo de que o pai não estivesse interessado, ou estivesse desinformado, que ele não estivesse compadecido, ou mesmo com informações sobre aquele que ora. Então, quando eu fico querendo dar muitas explicações, eu posso evidenciar uma falta de confiança no pai que está sobre todos, conhece todas as coisas e está totalmente informado em relação aos seus filhos. Ele não precisa acessar o HD de um computador para saber informações sobre mim ou sobre você. Deus sabe de todas as coisas, né? Em suma, segundo Tasker é um outro estudioso, né, do Novo Testamento, dos Evangelhos. Conquanto o pai já conhece as necessidades de seus filhos, ele quer que estes demonstrem sua confiança e dependência orando a ele. Então não vou orar, Deus já sabe tudo. Não é por aí. A oração não é para eu informar a Deus. A oração é para eu demonstrar a Deus que eu confio que ele pode realizar, que ele pode fazer, que ele pode resolver, que ele pode curar, que ele pode restaurar, transformar. É para isso a oração. A oração não é para informar a Deus, a oração tem muito mais a ver comigo. É uma demonstração minha de que eu estou orando a Ele porque confio que Ele é um Pai amoroso que pode responder essa oração. Tá?
Então, de um lado, nem preciso ficar utilizando de vãs repetições desnecessárias, dando informação para Deus como se ele fosse um desinformado. Do outro lado, eu preciso continuar orando para demonstrar, não é para informá-lo, mas para demonstrar a Deus o quanto eu confio nele, na atuação dele na minha vida, na vida daqueles pelos quais tenho orado. Isso aí está lá no livro do Tasker de Mateus, Introdução e Comentário, página 59, tá? Um comentário do Novo Testamento, especificamente do livro do Evangelho de Mateus. No verso 9, parte A, você pode ver que a gente está indo verso a verso, parte a parte. Quando entrar na oração propriamente dita, a gente vai de maneira semântica, o que é isso? Analisar a palavra no grego, trazer para o português para ver se a tradução está completamente adequada ou se ela precisaria de uma melhor possibilidade de tradução. O verso 9, parte A, então, a gente tem o quê? A expressão assim, pois, orai vós. Né? Assim, pois, orai vós. Muito bem, porque vai entrar na oração propriamente dita na parte B. A ideia aqui encontrada é a de deste modo, desta maneira, vocês devem orar, como um padrão de oração do adorador de Deus. Então, a ideia que a gente encontra aqui é a ideia de, a partir dessa introdução, por isso que os versos 7, 8 e 9, parte A, são introdutórios. Assim, pois, orai vós, desta maneira, deste modo, a partir disso, ou seja, não usando de vãs repetições, ou seja, orando com qualidade de oração, de palavras, com palavras que tenham sentido, não querendo informar a Deus porque não precisa, mas também demonstrando sua confiança nele orando. Deste modo, a partir disso, não é? Como um padrão da oração do adorador de Deus, aí vem a oração propriamente dita. É fundamental a gente observar que o próprio Jesus condena a formalidade e repetição sem sentido. Então, por exemplo, rezas, né? Essas orações ou rezas escritas que a gente fica lendo e repetindo, são totalmente condenadas por Jesus. Inclusive, ele diz que isso não faz o menor sentido, para não fazer isso como os gentios, os pagãos fazem. E interessante que, então não vou ficar orando o Pai Nosso, que é uma repetição, ela só vai ser uma vã repetição se você orar sem entender o sentido. Por isso esse estudo bíblico é importante. Todas as vezes que a gente for orar o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, etc e tal, a gente não vai orar apenas repetindo algo que foi decorado, ou porque estamos lendo um papel onde ela está digitada, escrita. Nós estaremos orando porque entendemos o seu sentido e o seu significado, a importância daquilo, as suas implicações na minha vida cristã, na sua vida cristã. Por isso esse estudo se faz muito importante e eu, inclusive, sugiro, se você quiser, envie a pessoas, sejam evangélicos ou católicos, a oração do Pai Nosso está aí para todos. Tá? Assim, pode-se conjecturar que Jesus tem a intenção de fornecer um modelo de oração e não uma forma a ser decorada e repetida. Então aqui isso é um indicador importante para a gente entender a oração a partir do próximo estudo. Que Jesus está, assim, vamos imaginar que Jesus esteja, então, com uma intenção de apresentar um modelo de oração. E aí não é algo decorado. Então, a gente vai ver que pela estrutura existem partes que precisam estar contidas nas minhas orações, mesmo que elas não sejam o Pai Nosso. Qualquer oração precisa conter os elementos. Nesse modelo de elementos que tem que estar na oração, Jesus vai apresentar, então, a partir do 9, parte B. É essencial, então, que o adorador tenha esta oração como um parâmetro para suas orações. É o que eu estou dizendo. Todas as orações precisam seguir um parâmetro. A oração do Pai Nosso, na oração, Jesus traz, então, esse parâmetro, traz esse modelo para a gente poder inserir as nossas orações a partir dessa ideia de elementos fundamentais de uma oração. Certo? Na próxima semana, a gente continua na análise do conteúdo, é continuação. E aí então você já viu que nós fomos até o 9, parte A, nós entraremos na oração propriamente dita. Estudaremos parte a parte dela, elemento por elemento, para que a gente possa, nas nossas outras orações, inserir esses elementos, inserir essa ideia de Jesus que ele traz aí na oração do Pai Nosso. Eu espero que tenha sido um estudo que veio para acrescentar, e como eu disse,
vai mandando desde o estudo 1 para que as pessoas entendam, mande o estudo da oração do Pai Nosso. Pai Nosso é para todo e qualquer cristão, evangélico, católico, não importa. Mande, é palavra de Deus, é estudo bíblico. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia na presença do Senhor e que esse estudo esteja sendo realmente edificante na sua vida. Até o próximo estudo.